Todo que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Esse trecho do Evangelho encontra-se em João 4, faz parte da parábola da Samaritana. E eu me identifico muito com essa palavra, com essa parábola, porque a minha vida, como a vida da Samaritana também, teve muito sofrimento e muito pecado. Mas através da misericórdia de Jesus, eu consigo hoje enxergar que eu tive uma história não só de misericórdia, mas de vitória também, por conta da presença de Jesus, por conta do perdão e da misericórdia do Senhor. Meu nome é Eliana, eu sou missionária no mundo da comunidade Aliança de Misericórdia e gostaria de partilhar com vocês um pouco da minha história nessa tarde. Existe um tempo para cada coisa, existe um momento debaixo dos céus. Não há acasos, Deus sempre tem um propósito em cada acontecimento da nossa vida. Nem mesmo o sofrimento é por acaso. O homem, quando afasta o seu coração do Senhor e se afunda no pecado, muitas vezes nos tempos de sofrimento ele vai se perguntar: por que eu sofro tanto assim? Sofrimento não são possibilidades da nossa vida, são certezas. Mas como você tem lidado com o sofrimento? Como você tem atravessado os tempos difíceis da sua vida? Nós trazemos a história da Eliana no programa de hoje. Ela atravessa os sofrimentos, os tempos difíceis, testemunhando a grande misericórdia do Senhor na sua vida. Numa atitude de oração, eu quero convidar você a participar do programa Histórias de Oração de hoje. Eu sou a quarta filha de uma mulher que teve 7 filhos. A história da minha mãe é uma história também de dor, de sofrimento e de misericórdia. Mesmo sem querer, ela acabou encontrando pelo caminho dela muitas coisas que fizeram com que ela desse a cada um de nós, os filhos, um destino diferente, que não era estar com ela como família, né? Assim ela acabou deixando os filhos com outras pessoas, pensando que estava fazendo o melhor para cada um de nós. E assim ela veio para São Paulo, conheceu o meu pai aqui e depois de algum tempo de relacionamento ela ficou grávida de mim. O relacionamento deles, não era muito bom. E quando eu nasci, minha mãe foi para o hospital e só lá ela descobriu que estava grávida de gêmeos. Meu irmão, que estava junto, era homem, acabou falecendo no parto. Então, já foi ali um grande sofrimento para minha mãe também. Meu pai já não apareceu nem para visitar, nem para buscá-la. E ela saiu do hospital, voltou para a casa dela e quando chegou lá estava tendo uma festa. E nessa festa ela chegou, encontrou já meu pai com outras mulheres, bebendo, a casa dela muito bagunçada e ela já ali ficou nervosa, perdeu a paciência, teve muita briga e ela foi agredida ali comigo recém-nascida e já fui parar numa delegacia. Chegando lá, meu pai acabou ficando preso por ter agredido a minha mãe e nós voltamos para casa e eu não acabei dessa forma não tendo nenhum contato com meu pai nesse primeiro momento da minha vida. Depois de um tempo, conheci uma outra pessoa, um outro homem. Ele tratava assim,
a gente com muito carinho mesmo, né? Ele era violento, mas fora de casa, não era nem com a minha mãe e nem conosco. E ele ia pro bar beber, era a diversão dele. E ele me levava sempre, comprava doce e balas enquanto ele bebia, jogava, eu estava sempre ali perto, né? Ele tinha esse cuidado comigo. Então, num dia, não sei porquê, porque eu era muito pequena, tinha acho que 2 anos, mas eu tenho essa memória, lembro ainda desse dia, porque marcou muito a minha vida. Então ele brigou e nessa briga um dos homens que estava ali deu algumas facadas nele, né? E ele morreu ali na minha frente. Aí a minha mãe ficou viúva, né? Com 3 filhos ainda aqui e grávida do meu irmão. Precisou voltar para a Bahia porque não tinha como, não tinha condições de cuidar da gente. Então ela tentou me dar para uma tia, uma das irmãs dela que morava numa cidade vizinha. Então ela mesmo grávida do meu irmão, ela foi me levar nessa cidade. Eu tinha 2 anos, mas é engraçado que a minha mãe contava, né, que eu chegando lá não queria ficar de jeito nenhum, eu queria ficar com a minha mãe. Tinha 2 anos de idade, mas chorava muito porque eu percebia de alguma forma que ela iria me dar. Então minha mãe contava que quando ela se despediu, eu desapareci. Então minha tia gritava por todos os cantos e não me encontrava de forma nenhuma. Minha mãe resolveu ir embora, dando lá as recomendações, e na estrada era um caminho de lama, o carro que a minha mãe estava atolou, e aí eles foram tirar as coisas e eu estava escondida no meio das bagagens porque, né, queria voltar com a minha mãe e assim não teve mais como ela me deixar lá, eu acabei voltando com ela. Resultado disso, minha mãe ficou muito brava, mas acabou depois de um tempo mandando a minha irmã, uma das minhas irmãs mais novas, né? Acabou mandando para essa minha tia que foi criada por ela. E eu voltei, achando que estava tudo bem e que ia ficar com a minha mãe, né? Mas depois de alguns dias, apareceu lá uma mulher que eu não conhecia, mas que era amiga da minha avó. E essa amiga da minha avó, ela chegou para me buscar, eu não sabia, mas eu depois fiquei sabendo que assim, ela chegou e falou que ia me levar para estudar, para criar, porque a minha mãe não tinha condições, né? A minha família não tinha, e que ela queria ajudar. Essa parte da minha história eu só lembro da minha mãe falando, você vai com ela e ela vai cuidar de você. Eu queria ficar com a minha mãe, então para mim aquele momento foi como um momento de perda mesmo muito grande, né? Senhor meu Deus, nós queremos nos colocar na Tua presença e apresentar tantos filhos e filhas que sentem e gritam a dor da rejeição, de ter sido abandonados pelos seus pais, por não ter vivido referências paternas e maternas. Senhor, quanto sofrimento, mas nós sabemos que Tu és o conforto das almas. Tu és o refrigério da nossa vida, Senhor. Por isso, dá-nos o Teu Espírito, que é refrigério. Dá-nos o Teu amor, Senhor. Porque nós nos colocamos na Tua presença e repetimos, Jesus, eu confio em Vós. Jesus, nós confiamos em Ti. Tu és nossa força. Tu és nossa esperança. Tu és o nosso Deus. Jesus, nós confiamos e esperamos em Ti. Somente em Ti, Senhor. Ela não cuidava, então era um sofrimento para mim, assim, porque eu lembro que eu ficava muito machucada. Ela me batia muito, eu tinha marcas assim no meu corpo inteiro. Estava sempre com piolhos, estava sempre suja mesmo. Eu fui crescendo também rebelde, fui me tornando rebelde já desde pequena, porque apanhava, porque era tratada daquela forma. Então o único sentimento que eu lembro que eu tinha era raiva. Era raiva, muita raiva dentro de mim. Até que com 9 anos, eu tinha um tio que morava na mesma cidade, eu não sabia. Esse tio nunca tinha ido me visitar, nunca tinha perguntado de mim. E um dia ele apareceu lá, né, dizendo que a minha mãe ia voltar para São Paulo, que ele estava lá para saber notícia,
porque queria dar notícia para minha mãe antes dela voltar para São Paulo. Só que quando meu tio chegou lá, eu estava muito machucada, com o braço quebrado, muitas marcas no corpo, muito suja, então ele teve dó mesmo e me levou com ele, não sei o que ele conversou, mas brigou, eu lembro, discutiu com a mulher e me levou para casa dele. E eu lembro que foi assim o dia mais feliz da minha vida, naquele momento, porque me livrava daquela situação de anos, né? Eu achava que ali acabaria todo o meu sofrimento. É tempo de festa! Novo CD do Ministério Aliança de Misericórdia. Músicas para adoração e intimidade com Deus. Adquira o seu. 11 3257 8805. 11 98731 1221. Eu lembro que nós voltamos para São Paulo, meu tio, né, fez a minha mãe me trazer. Fomos morar na casa de um irmão dela. Eu não conseguia me relacionar assim com ninguém direito, eu não conseguia, era muito agressiva mesmo. Então, eu batia nos meus irmãos, eu batia na minha prima, coitada. Era briga todos os dias, até que um dia eu fiquei assim muito brava por algo que ela me fez e eu machuquei ela. E aí o meu tio chegou para minha mãe e falou que não queria mais que ela ficasse lá porque não tinha como, não conseguiam conversar comigo, né? Nós voltamos então para morar no bairro que ela morava antes de ir para a Bahia. Ela trabalhava durante o dia e à noite ela trabalhava num restaurante. Então ela saía para trabalhar todos os dias e eu ficava com meus irmãos. Eu tinha que buscar comida no restaurante onde ela trabalhava à noite. Tinha dias que a gente tinha o que comer e tinha dias que não tinha mesmo, né? Num dos dias que eu fui buscar essa alimentação, a minha mãe me deu alimentação na porta e eu desci a rua, assim, a rua de frente assim, do restaurante e parou um carro do meu lado. Esse carro tinha 2 homens e esses 2 homens me puxaram para dentro desse carro e taparam minha boca. Eu lembro que eu tentei chorar, tentei gritar, mas eu não conseguia fazer nada e eles me levaram numa casa. E eu fui violentada nessa casa, assim, estuprada de todas as formas. Foi a noite inteira que eu fiquei lá. Eu apanhei muito. Eu chorava, pedia socorro, pedia pelo amor de Deus para eles não me fazerem nada, para eles não me matarem, não me machucarem. E não teve jeito. Nesse momento, à noite, enquanto eles usavam droga e eu fiquei num canto bastante machucada, eu lembrava que quando eu estava na casa daquela mulher que me criou, né, que ficou cuidando de mim, todas as vezes que eu sofria, que eu chorava muito à noite por conta dela me bater, da fome que eu tinha, sempre assim, tinha uma mulher que entrava. Ela entrava sempre. Ela me dava colo e eu sempre acordava sem fome, porque ela cuidava de mim. Então, essa mulher vinha sempre, me colocava no colo, ela cantava, ela conversava comigo. Eu não lembro o quê. Eu também não sabia quem era. Mas eu tinha a sensação de maternidade, de proteção. Então, nesse momento que eu estava nessa casa com esses homens, enquanto eles usavam droga, eu tinha a impressão, a sensação
sensação de que essa mulher também estava ali comigo, me cuidando mesmo, me segurando pela mão, porque eu estava desesperada. Lembro que bastante machucada, suja de sangue, bastante. E eu fiquei ali até de manhã, quando eles faziam o que quiseram, eles foram embora, me deixaram lá. Eu saí sozinha, fui até a rua e ali pedi socorro e me levaram para um pronto-socorro. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, prostrados aos Teus pés, nesse grande sinal de amor, para apresentar neste dia, nesta hora, Senhor, a dor da violência de tantas mulheres. Queremos, Senhor, trazer essas feridas à chaga do Teu coração. E nós compreendemos, Senhor, que não foram os cravos que Te levaram à cruz, mas o Teu amor por nós. Por isso, Senhor, com o Teu amor encontra as lepras, as feridas dessas mulheres, as dores, os medos. Senhor, Tu conheces, e é por isso que nós apresentamos a Ti. E eu me uno, Senhor, com todos esses Teus filhos e filhas que agora também apresentam a dor da violência, a ferida, o desconforto por terem sido enganados. Meu Senhor e meu Deus, nós nos apresentamos diante de Ti e confiamos na Tua presença. Lava-nos com o Teu sangue poderoso, o Teu sangue restaurador. Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, pois não sabemos como orar, não sabemos como pedir. E pedimos o auxílio do Teu Espírito que ore em nós, Senhor, que ore por nós. Senhor, nós confiamos em Ti e nada tememos, nada, Senhor, tememos, porque Tu és a nossa vida. Eu só tinha raiva, eu só sentia raiva, eu sentia medo, mas a minha defesa era raiva, porque eu achava que todo mundo ia me agredir, que todo mundo ia me machucar. Então não conseguia mais me relacionar com ninguém. E isso foi um período grande, assim. Minha mãe, depois descobriram os homens que tinham me atacado, moravam perto da minha casa. E eles ameaçaram minha mãe, obrigaram minha mãe a tirar queixa, a falar que não me reconhecia, que não sabia quem eu era, obrigaram. E eu sabia quem eram, sabia onde estavam e também não podia fazer nada. Então esse sentimento também, assim, era uma coisa de impotência muito grande que eu tinha muita raiva por isso também. Vivia assim com medo de sair na rua. E assim foi passando a minha adolescência, chegando, né, no início da minha adolescência. Comecei a fumar nesse período, logo depois disso comecei a fumar. No início da adolescência eu comecei a beber também, porque comecei a fazer amizades com pessoas mais velhas, então eles saíam para beber, eu saía, bebia junto, fumava junto. Experimentei drogas nessa época também. 16 anos depois eu conheci o pai do meu filho. Depois de um ano, com 17 anos, eu fiquei grávida. E este homem, nessa época, já tinha também outras mulheres também. Tanto que o meu filho nasceu, quando ele ia fazer um ano, nasceu uma outra criança, né? Então, ele acabou indo embora e eu fiquei com meu filho. Então, foi um outro período muito difícil na minha vida. Aí um dia eu estava indo comprar leite no mercado para o meu filho e subi numa avenida perto de casa. De repente parou
um carro do meu lado e era um vizinho, morava na rua onde eu morava. E esse homem, ele me chamou, falou, olha, entra aqui que eu vou te dar carona. Eu falei para ele que eu não queria. Ele falou, não, entra aqui. Ele insistiu bastante e eu não aceitei. E aí ele me mostrou uma arma dentro do carro dele. E ele falou, você entra aqui porque eu te mato e ninguém nem vai ficar sabendo. Eu entrei no carro dele e pela segunda vez na minha vida, eu passei por todos os horrores que eu passei quando eu tinha 10 anos de idade. Foi assim, para morrer, porque eu queria morrer. Aí era desejo de morte novamente. Aí eu voltei a beber, aí eu já fumava 3 maços de cigarro por dia, mas eu buscava força em Deus. Aí eu só pedia força para Deus. Não conhecia tanto, não sabia, mas eu sabia que existia um Deus. E eu pedia para Ele me dar força, porque antes eu queria morrer, eu cheguei a tentar me matar as 3 vezes, mas agora eu tinha um filho e eu queria viver por ele. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191 3120 9191. Hoje eu tenho assim certeza que desde o princípio foi a misericórdia de Deus que me salvou. Depois de muitos anos, eu entrei numa igreja e entrando no sacrário, para ir no sacrário, eu olhei do lado e vi uma imagem. E nessa imagem eu reconheci. Era a mulher que me visitava todos os dias à noite quando eu chorava que eu tinha fome. Eu tive assim certeza absoluta da presença de Nossa Senhora cuidando de mim, desde os meus primeiros momentos de vida de sofrimento. E essa presença é forte, sempre foi na minha vida, em todos os momentos. Ela sempre esteve presente, Deus sempre esteve presente. Então hoje eu tenho certeza absoluta, Deus não desistiu de mim. Deus, Ele sempre me protegeu, Ele sempre me amou, hoje eu sinto esse amor. Muito embora tenham coisas ainda que lembrar ainda é difícil, porque foi uma história de misericórdia, mas foi uma história que doeu muito em mim. Então tem coisas que eu sei que eu ainda vou chorar por muito tempo, tem coisas que foram difíceis de superar, tem outras que eu estou superando ainda, aprendendo ainda, mas eu tenho certeza da presença e do amor de Deus hoje, e isso para mim basta. Deus não nos abandona porque Ele nos ama. Eu tenho certeza desse amor, tenho certeza da misericórdia de Deus. O tempo favorável de Deus é agora, chegou o tempo de Deus na sua vida. Abra o seu coração, assim como o Senhor transformou a vida de Eliana, também pode transformar a tua vida. Basta você abrir o seu coração e declarar: tempo para cantar, tempo para calar, tempo para cair, para recomeçar. Hoje é o tempo, é tempo de amar. É tempo de amar, é tempo de abrir o nosso coração para as graças do Senhor. Por isso eu convido você a abrir o seu coração e acolher a bênção de Deus aqui no programa, através do nosso querido Padre Antonello. Querido, não tem jeito. Nós devemos, uma vez para sempre, compreender que a verdade da pessoa humana é esta: a pessoa não pode viver sem o amor do Pai. Isso que significa que muitas vezes nós tivemos as feridas da paternidade do Pai terreno, mas isso não significa nada. Você não pode ter medo. O Pai do céu pode construir e reconstruir a tua alma, porque a tua alma precisa e deseja o Pai do céu.
Então é por isso, querido, que eu quero abençoar vocês, porque Deus Pai hoje possa fazer para nós este grande dom de poder sentir a presença dele como é Paizinho que nos ama sempre. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus por tantas maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas, na tua vida e na vida de tantos irmãos que aqui podem transmitir a misericórdia do Senhor recebida, acolhida na sua vida. Eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do trabalho da Comunidade Aliança de Misericórdia. E é muito simples, basta você acessar o nosso portal misericordia.com.br, misericordia.com.br. Você encontra formações e informações no nosso site, no nosso portal, e além disso você recebe um convite. Seja um sócio da Misericórdia, seja um amigo da Aliança de Misericórdia. E eu estendo as minhas mãos pedindo para que você se una a essa família para levar a tantos corações a misericórdia do Senhor. É muito simples. Lá no nosso site você deixa os seus dados, o seu nome, endereço, data de nascimento e nós vamos entrar em contato com você e mensalmente você recebe a nossa revista Aliança de Misericórdia com as nossas formações, informações, os nossos trabalhos, unido ao teu coração para que o mundo creia que o Senhor é misericórdia, o Deus da vida. O programa de hoje vai se encerrando por aqui, mas na semana que vem nós estaremos juntos. E eu quero convidar você que deseja trazer a tua história aqui para o programa Histórias em Oração. É muito simples, manda o seu e-mail, conta a sua história, nós vamos gravar você e a tua história será um grande testemunho de vida para o mundo. É muito simples, aqui tv@misericordia.com.br, tv@misericordia.com.br. Eu espero pela sua história e que Deus abençoe a sua vida.